Hello! Como vocês estão? Eu espero que os amigos estejam bem, que a semana tenha sido maravilhosa, incrível com vocês, trabalhando muito, passando tempo em família, construindo algo, relacionamento com Deus, que é isso que importa. E aí, como vocês estão? Cara, a semana aqui, já vamos lá, sem mais delongas. Rompemos a máxima histórica, né? Como vocês podem ver aqui, deu uma bitoquinha aqui, até um sweepzinho, mas a gente ainda não pode falar com absoluta certeza que esse rompimento foi validado justamente porque não fechamos ainda acima. Eu ainda acho que vai fechar acima sim, até porque, sinceramente, eu tô esperando a gente chegar pelo menos aqui no RSI acima de 70, ó. Quase triscou aqui, mas eu não triscou, então eu queria que ele fosse ainda, evoluísse um pouquinho a mais. Ah, até um amigo aí anteriormente falou assim: nossa, mas você falou que ia cair, foi pra lua. Eu falei assim, cara, a gente trabalha com a probabilidade. Eu queria muito que ele tivesse parado aqui, nessas regiões nossas aqui, ó, essas regiões aqui, que era a região de defesa do médio, para poder cair, a gente comprar antes dele subir, né? Mas a gente trabalha com o que tem. Então, se eu fiquei de fora da subida e não consegui fazer a venda, a gente tenta esperar cair e comprar em regiões mais baratas, né? Assim que a gente vai fazer. Pelos 60 minutos, a pernada foi validada, fechou acima, inclusive. Inclusive, quem assistiu o vídeo de quinta-feira pegou a venda aí na máxima do dia, né? Que a gente estava esperando justamente o rompimento dessa região. A gente comentou que iria ter a divergência provavelmente desse 10 minutos aqui, a perda do Keno de 10 minutos, acionava a venda e foi em volta meio-dia e meio, meio-dia e 20, ó, meio-dia e 20 aqui que aconteceu essa venda, foi a máxima do dia e foi a única operação que aconteceu realmente no índice na sexta-feira, né? Mas foi bem bacana. Mostro depois para vocês lá no índice futuro. Então, é isso que a gente tem. No diário, se a gente for olhar aqui, a gente tem sim mais força compradora. No semanal, estamos subindo sem força compradora pelo MACD, o que pode acender uma lanterninha aí de possível divergência, né? Se a gente for ver todos os mercados, inclusive, todos os mercados estão com divergência no semanal. E a gente continua vendo aí as pessoas lá fora se entupindo de put, prevendo alguma coisa? Não sei, mas eu acho que proteção nunca é demais, né? Inclusive, geralmente, quando a gente atinge máxima histórica, muitas pessoas desovam a parte da posição. Se a gente for abrir aqui o índice futuro, o índice financeiro, se a gente for olhar pelo próprio índice financeiro, né, que é o que manda aqui basicamente no nosso mercado, né, os bancos, é banco, Vale, Petro, mas Vale, Petro anda sambando aí nos 30, então o que tem feito muita força mesmo é o setor financeiro. Então a gente está aqui próximo dessa região de topo, né? Acabamos de encostar aí. Vamos ver se vai segurar um pouco as pontas para que dê uma eventual venda. Lembrando que para fazer uma venda eu tenho que ter pelo menos todos os argumentos bem favoráveis, né? Por enquanto a gente não tem nada ainda no Ibovespa falando que ó, agora é a nossa venda, vamos fazer isso, tudo mais. Eu vou mostrar novamente para vocês. Caso eu não consiga pegar a venda, porque vai cair às vezes sem acionar os meus gatilhos, aí nós vamos esperar aí uma possível compra, né? Dizem os mercados que a gente tem uma média aí que a gente cai de 10% no ano. A gente ainda não fez essa queda. Será que agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses para a gente fazer essa queda? Não sei. Sei que se cair, nós estaremos esperando com muita alegria lá próximo do fundo para a gente poder comprar e montar uma boa parte da nossa carteira, né? Vamos voltar aqui então no diário, né? Então, como eu disse, o semanal tá assim, né? Com essa possível divergência. Eu precisava muito, gostaria, na verdade, né? Eu gostaria muito que ele tivesse fechado acima para a gente poder ter uma divergência perfeita, mas essa aqui já é uma divergência tranquila. Então, aqui eu queria que ele tivesse fechado acima para fechar abaixo, para justamente a gente acionar uma divergência mais bonita. Mas isso aqui já serve como uma divergência oculta mesmo, né? Não, já até, ó, já fez até a ticada aqui. Então, há quem diz que qualquer divergência relacionada na perda da barra aqui, ou então a pessoa mais conservadora ela espera a ticada para baixo para poder vender essa ticada para baixo. O problema de fazer uma venda aqui, né, é que você não tem um alvo prudente, porque olha só, imagine você vender aqui. Aonde está o novo que leve do semanal é onde bate 1 para 1 da venda. Então, pelo semanal, não é interessante fazer essa venda. Então, a gente vai ter que tentar descer um pouco o tempo gráfico aí, às vezes esperar ele quebrar a estrutura do tempo gráfico menor e pegar uma entrada de confirmação, não sei, a gente vai ficar de olho nisso e com certeza vamos falar aqui para os amigos, eventualmente, quando a gente estiver vendo um cenário bem mais favorável, tá? Regiões para a gente poder trabalhar, então. Ah, um último ponto. Lembra que a gente tinha comentado aqui, né,
que a gente estava olhando essa divergência aqui, ó, rompeu aqui, parará. O problema é que a divergência não é perfeita, porque o linha não está acompanhando, o linha está divergente à divergência. O linha está convergente ao movimento de alta. Então, isso torna uma venda não bacana. Não é aonde eu vou querer botar o meu dinheirinho e perder meu tempo olhando, tá bom? Então é isso que temos aqui. Vamos lá direto para as nossas regiões que já estão traçadas aqui. Eu tinha deixado era a máxima histórica, né? A gente comentou sobre essa possibilidade aqui. Aqui foi onde fez o trade dos 10 minutos. Fechou acima, fechou abaixo no spring lindo, fechando com esse candle aqui, foi muito maravilhoso. E o alvo dessa venda, se alguém ainda ficou nessa venda, que eu não gosto de passar o final de semana assim, né? Mas ainda mais no país que estamos hoje. Mas o alvo dessa venda é para cá, né? Manipula topo, quer perder fundo. E aí nós estamos esperando aqui, então, uma manipulação no possível que level dele aqui, do próprio 10 minutos, do próprio 60 minutos também, onde a gente já vê a liquidez. E como que nós operaríamos isso aqui? A gente tem duas possibilidades. Ou espera fazer o fechar abaixo, fechar acima aqui, para operar agora na parte da compra, para tentar trazer para cá de volta o preço, ou nós iremos esperar próximo de algum POI nosso. Próximas regiões de POI nossos estão aqui, ó, entre 140,300 até 139,265, depois 138, 138 até 137,890. Aqui eu tenho uma linha de boss, novamente aqui também tem muita liquidez, então vamos ficar bem atento para esse movimento. Depois 136, 640 até 135, 905, depois 135, 450 até 134, até 134, 910. Isso aqui é outra linha de boss. E aqui, próximas regiões, 134, 040 até 133, 900, 133, 490 até 133, 085, linha de boss do diário, linha de boss semanal, tem muito tempo pra gente chegar lá e a gente explica lá na frente, tá? Para quem não tá entendendo nada do que é linha de boss, do que eu estou falando, lembro para vocês que, primeiro, tem todos os vídeos gratuitos aí no canal. Tem uma playlist inteira de SMC, o Passos Iniciantes, para vocês entenderem o que é Spring, o que é uma manipulação, como a gente identifica o MACD, a divergência. O Clinton fez um vídeo excelente de MACD e RSI também. E, se você ainda quer um conteúdo mais aprofundado, as nossas vagas para mentoria estão sempre abertas. Inclusive, você pode se cadastrar, assinar lá, fazer o seu cadastro, comprar. Se você não gostar, você tem 7 dias gratuito para falar tchau, meus amigos. Aí eu vou, não gostei de vocês, não faz sentido o que vocês estão falando. Mas, se eu fosse você, eu aproveitava, porque durante esses 7 dias você tem acesso a todo o conteúdo. Não é aquele negócio que, conforme vai passando o tempo que a gente vai destravando os módulos. Já tá tudo lá. Tá tudo lá. Inclusive, tem gente que entra só para plagiar o conteúdo e vende muito mais caro para vocês. Mas nós deixamos tudo lá porque a gente considera que no mundo a gente quer trabalhar de forma séria, honesta e ética. E mesmo que tenha pessoas que pegam aí nosso conteúdo por aí e ainda divulgam como se fosse deles, a gente vai trabalhar de formiguinha e as pessoas que estão com a gente falam muito bem de nós. Então, quem for da mentoria, pode comentar como é que é a mentoria, como é que é a assistência, porque em lugar nenhum eu já vi assistência. E realmente, para mim, é onde você vai conseguir mudar de verdade a forma de você operar, a sua chave de consistência e você realmente entender para que serve day trade, que é somente uma ferramenta para você alavancar o seu patrimônio. Você está aqui hoje é porque você quer construir um patrimônio para você, para sua família. Não é para ficar milionário amanhã, não é para comprar um Porsche, não é para essas coisas, por isso que a gente não vende isso. A gente vende isso aqui como uma profissão séria. Tá bom? Então vamos voltar lá, então, agora a falar do índice futuro. Todas as regiões marcadas aqui, então aqui foi onde a nossa venda aconteceu, na perda desse candle aqui, e ele pagou aí 2 para 1, era 5 da tarde, né? Tristeza, né? Devagar. O mercado foi, todos os mercados foram chatos. Lembrando que esse trade aqui, ó, botei essa linha aqui, porque ela é uma linha de boss, ela vai funcionar também como defesa do médio do player, tá? Se a gente for olhar aqui pelo próprio 5 minutos, foi validada a pernada porque fechou acima. Aqui. Fechou acima. Então, validou essa pernada aqui nos 5 minutos. Então, ele vai atuar aqui como a defesa do médio player. Vai ter gente tentando comprar e tudo mais. É uma defesa válida, sim, mas eu gostaria mesmo, de verdade, sinceramente, que ele só caísse para cá. E aqui seria meu primeiro ponto ideal de compra. 142,710 até 142,270. Depois disso, nós temos esse espaço aqui. Eu deixei em amarelo porque não me agrada muito aqui. Eu não tenho uma linha de boss próxima. Eu gosto de operar com order blocks sempre próximos à linha de boss para ter mais confluências a meu favor. Então, a gente tem aqui entre 141,700 até 141,320. Depois,
140.536 até 140.260, depois 139.940 até 139.720, depois 138.705 até 138.340 e depois 137.595 até 137.000. Conforme ao longo da semana eu vou passando para vocês outras regiões, tá? Eu vou já tirar esse order block aqui porque já não me serve para mais nada. Vou deixar um pouco mais limpo o gráfico. Isso aqui era uma região que a gente tinha marcado um pouco acima ainda. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. E por último, dos moicanos, 146.098 até 146.523, última região de venda aqui próxima. Eu ainda tenho mais umas para cima, mas deixa lá mais para cima eu falo. Agora falando do dólar aqui, né? A gente comentou com vocês na quinta-feira também que foi acionado o trade do swing, né? Que a gente tinha pedido pela perda desses fundos aqui. Ele de fato perdeu com essa divergência de 60 minutos. O trade foi acionado no rompimento de 60 minutos aqui. Chegou a pagar quase 3 vezes o risco, quase beliscou. Voltando aqui as pessoas vão conduzir conforme acharem melhor o trade delas. Mas lembrando que o alvo para essa divergência é para cá ainda, tá bom? O alvo de zona a zona. Olhando aqui pelo cenário do dólar, deixa eu ver uma coisa aqui. Olhando pelo cenário do dólar aqui, o que a gente pode presumir? Que essa onda complexa é a onda de mitigação para chegar até aqui, né? Fica muito difícil a gente tentar comprar aqui para um day trade, né? Pensando no day trade. Porque olha como foi bagunçado esse mercado no fechamento e na troca do contrato. Mas, eu marquei essa região aqui porque é uma região que tem uma linha de boss de 5 minutos e também a gente tem essa liquidez aqui. Então seria muito interessante para nós se ele perdesse esse fundo aqui numa forma de manipulação e cai para esse POI aqui, tá? Essa é a única operação de day trade que eu vou deixar aqui que poderia me animar se tiver os meus gatilhos, né? Eu tenho que ter o RSI abaixo de 30, eu tenho que ter a minha divergência nos gatilhos, tá? Isso aqui eu vou deixar em outra cor, porque isso é do tempo gráfico maior, pra não confundir, tá? E essa aqui é a única compra que eu faria, assim, no day trade, se tiver os meus gatilhos. Região de venda, temos muitas. 5.494 até 5.503. Lembrando que eu tenho esse Fair Value Gap aqui, então deixei marcado os 50% dele para a gente ver como que o preço vai atuar. 5.506,34. Depois disso, nós temos aqui essa região de 5.528 até 5.521,50. Depois, 5.540 até 5.534. Lembra que os amarelos é onde eu não tenho tanta preferência, mas eu vou sempre dar uma olhada na região, porque pode ser uma região de reversão. 5.555 até 5.565,50 e depois 5.576 até 5.586. E por último aqui a gente tem a linha de boss no 5.642 e a gente tem esse POI interessante aqui em 5.621,50 até 5.640. Certo? É isso que temos. Agora bora falar aqui sobre os mercados lá fora. Então o Bitcoin e todo mundo resolveu falar tchau, tchau, aí vou eu, e devolveu todo esse movimento, acionou nessa divergência que a gente tinha comentado na perda aqui, e evoluiu muito mais do que o que level, perdeu o que level do diário, que era esse aqui, ó, perdeu esse que level do diário, fez a tentativa, deixa eu deixar mais aqui, fez a tentativa de fechar acima, fechar abaixo, fechar acima, romper, não conseguiu, e aí a gente vê justamente o player que tentou fazer isso aqui, ele foi estopado drasticamente nessa barra única. Drasticamente. E agora ele está tentando fazer o que a gente chama de spring duplo. Fechou abaixo, se fechar acima do diário, ativa um trade para cá, tá? É um trade que tem a divergência, é plausível, mas, sendo bem sincera com vocês, não é um trade que eu estou muito afim de entrar. Primeiro porque eu estava torcendo para ele tocar aqui, né? Segundo que eu ainda acho que como ele tem espaço para baixo, eu só faria alguma coisa aqui se numa hora ele rompesse isso aqui. Vamos ver como vai estar amanhã, né? Vocês vão ver no futuro. Rompe, volta, e aí eu tentar alguma entrada de confirmação por aqui, tá? Pela 1 hora. Tirando isso, eu prefiro ficar de fora. E aí eu vou esperar assim. Se ele for embora sem mim, a gente tem esse ponto de venda aqui, entre 111.815 até 112.784. Depois a gente tem entre 115.677 até 117.370, mais ou menos. São essas duas regiões que a gente tem para trabalhar. Quero muito que caia aqui, 105.325 até 105.285. Se passar dali, 102.910 até 99.696. E agora meu ponto maravilhoso, né? É pedir muito, será? Natal? Voltar para cá. Aqui. Aqui é presentaço de Natal, certo? Então é isso. Lembrando que também para o semanal, olha aqui, olha a divergência, que foi acionada bem aqui. E o alvo dessa divergência, cara,
Se chegar até aqui, nós iremos ver o Fear and Greed finalmente indo para um nível de ganância, indo para um nível de medo. Meu Jesus amado, o que aconteceu? Em verdade, ele já tá ficando bonzinho, ó. Não é propaganda do Elon Musk, mas em verdade já tá ficando bacaninha. 39. Mas a gente quer o extremo medo. Nós queremos isso para comprar. Por isso que eu não tô tão afim de comprar ainda, tá? Mas tá bem bacana. Deixa eu ver do S&P, como é que tá. Ó, pra você ver, o S&P ele ainda tá greed. O S&P, o pessoal tá ainda bem animado. Ah, tô nem aí, entendeu? Ó o movimento que foi do S&P no... Como chama, gente? No diário. Caiu pouco, por isso que o povo tá animadão ainda. Essa pernada validada, então ele tá dentro dessa perna aqui, tudo mais, nada aconteceu. E a divergência oculta, ela é acionada, tá? Na perda dessa barra aqui. E ela vai tentar trazer o preço pra cá. Fica bem bacaninha, mas o bom mesmo, o bom e velho medo vai surgir só se ele fizer uma barra gigante como esta, perdendo isso aqui, e ele faz isso aqui, ó. Nossa Senhora. Aí vem aquele vídeo, segura na mão de Deus. Aí sim a gente vai estar muito atento para poder comprar. Aí fica bacana. Se eu não quero ficar esperando cair tanto e quero trabalhar nas pernadas, aí a gente tem algumas regiões aqui intermediárias que a gente pode trabalhar num swing rápido de 1, 2 dias, ou talvez até no day trade, que a primeira região é essa, 6439 até 6421. Depois, 6388 até 6379. Depois, 6333 até 63300. Pra cá a gente vai falando, né? Não acho que vai cair tão rápido assim. Deixa eu vir pra cá. Ouro, em contrapartida também, em contrapartida às quedas de criptomoedas, etc e tal, o pessoal tá indo pra reserva, tá ficando com medo. Então, rompemos todos esses topos, mas eu ainda não posso falar que saímos desse grande e mega caixote que estamos desde abril, tá? Para ele sair, ele tem que romper, fechar aqui acima e aí nós vamos estar muito mais confortáveis com a venda. Não é de toda loucura o cara que estiver pensando aqui em tentar fazer uma venda com rompimento falso nessa região, só que é totalmente contra a tendência. Totalmente contra a tendência. E nós queremos os trades fáceis, não queremos os trades difíceis, certo? DXY parado aqui nesse meaco, não mudou nada, tá na região de defesa do médio do player. Gostaria que viesse para até aqui para finalizar o trade do dólar zona a zona ali. E euro-dólar, em contrapartida, queremos que rompa isso aqui também para poder fazer alguma coisa. Mas eu quero que rompa isso aqui depois do DXY dar o alvo, porque senão o DXY vai estopar, vai perder isso aqui. E aí, se ele estopar e perder isso aqui, cara, que acabe a vigência do dólar aí, vem para cá direto, 95.800, e aí a gente vai comprar tudo que tiver de dólar no mundo, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Tenha um excelente final de semana em família, que é isso que importa. Mais e acima de tudo, junto com Deus. Um grande beijo para todos vocês e até mais.